Olá, eu sou Jaciele Carine Bento. Eu sou pedagoga e mestranda em educação pela Universidade Federal de Alagoas e também bolsista da CAPES. Hoje eu estou aqui para apresentar o artigo intitulado Analisando o Discurso do Aprender a Aprender na Base Nacional Comum Curricular, que foi um artigo feito em parceria com a minha orientadora, a professora doutora Maria do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante. Bem, esse artigo ele tem como objetivo analisar o discurso do Aprender a Aprender, que está materializado em uma sequência discursiva que foi retirada do texto oficial da Base Nacional Comum Curricular. Esse tema ele surgiu a partir dos estudos que foram realizados no grupo de pesquisa no qual nós fazemos parte, estudos discursivos que foram realizados com a BNCC, onde nós conseguimos identificar a presença do discurso do Aprender a Aprender, que ficou muito famoso na década de 1990. No entanto, nós compreendemos, a partir do nosso referencial teórico, que as condições de produção da BNCC são diferentes da década de 1990. Portanto, nós ficamos curiosos para entender como esse discurso ele está inserido na BNCC, se ele passou por uma ressignificação, quais os efeitos de sentido que ele produz para a BNCC. Então, a nossa metodologia é a metodologia da análise do discurso francesa, que é afiliada a Michel Pechet, onde nós entendemos que o discurso ele é praxis humana. Ele se constitui nas relações históricas e nas relações sociais e se materializa na linguagem. Portanto, para Pechet, a língua, a história e a ideologia são elementos indissociáveis. E seguindo a nossa metodologia, para analisar o discurso da BNCC, do Aprender a Aprender na BNCC, é necessário anteriormente compreender as condições de produção que tornaram possíveis a construção desse discurso. Portanto, nós iremos até o século XX, início do século XX, com a Escola Nova, que foi um movimento que buscou romper com a escola tradicional, e ela trazia o lema Aprender a Aprender de uma forma que intensificava o papel do aluno no processo do ensino-aprendizagem. Então, seguindo a lógica da escola tradicional, o papel central desse processo ele era do professor. No entanto, na escola nova, o professor ele passa a ser um mediador, onde o aluno ele precisava aprender a aprender para buscar conhecimentos, para buscar ter atitude e ter justamente a centralidade nesse processo. Ele precisava aprender a lidar com as situações novas, aprender a aprender, digamos assim. Aprender a aprender, de fato, como se constituir na sua relação pedagógica com os outros alunos, com o professor. No entanto, nós compreendemos, a partir das nossas investigações, dando um salto histórico até a década de 90, que esse discurso ele é ressignificado dentro desse contexto neoliberal, onde ele passa a significar um lema que passa a definir uma concepção de formação humana que deveria estar, onde o indivíduo deveria estar em constante adaptação às necessidades do mercado, Estamos falando aí da década de 1990, onde não existia mais empregos disponíveis para todos. Portanto, existia uma competitividade para os empregos que estavam disponíveis. E aí, esse discurso ele ganha relevância com também a publicação do relatório Delors, que foi feito na Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, onde definiu que o Aprender a Aprender seria uma prática pedagógica, dividida em 4 pilares do conhecimento, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. No entanto, é possível compreender que essa prática pedagógica ela esvaziava a escola, pois a sua definição levava a entender que os alunos eles não precisavam ter acesso aos saberes que foram produzidos historicamente pela humanidade, mas a um número reduzido de conteúdos, ao que o Delors coloca como uma cultura geral, porque de fato o que ele precisava fazer era aprender a aprender, ou seja, estar disponível para
as oportunidades educativas que aparecessem durante seu caminho, durante a sua vida profissional. Bem, dentro desse contexto, né, de relatório Delors, que foi inclusive feito na comissão que foi organizada pela Unesco, que é um organismo internacional muito influente na educação e que também norteia as reformas educacionais no Brasil. Esse discurso ele vai estar presente, por exemplo, nos PCN, que foram publicados a partir de 1997, e também anos depois na BNCC. No entanto, nós compreendemos que na BNCC ele vem com novas nuances, né? A partir da nossa análise nós conseguimos constatar essa questão. A SD que nós separamos a partir das nossas concepções, ela foi possível de nos mostrar que existe um novo cenário mundial, né? E que o aprender a aprender ele produz efeitos de sentido diferentes, uma vez que, por exemplo, como eu citei anteriormente, não existem mais empregos para todos. Então a BNCC ela vai trazer, por exemplo, o discurso do empreendedorismo, da necessidade de se empreender, uma vez que se você não conseguir um emprego, você pode empreender para ter sucesso nesse sistema capitalista, né? Além disso, a SD que nós retiramos, ela também vem com uma lista de características que os alunos devem desenvolver durante a sua educação básica para ter, digamos assim, atingido o objetivo que a educação básica deve ter. E essas características, elas são muito pertinentes ao mercado, como, por exemplo, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia, ser proativo, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então, assim, nós compreendemos que o objetivo hoje da educação básica, né, e que foi reforçado pela BNCC, é justamente isso, de formar um cidadão que esteja pronto para atender as necessidades básicas não, as novas demandas do mercado. Isso é problemático a partir do momento que nós sabemos que vivemos em um país desigual, onde nem todos têm acesso à mesma educação. Então, nós compreendemos que essa SD, ela materializa o discurso de uma formação ideológica neoliberal e de uma formação discursiva do mercado, que busca atender aos interesses privados da classe empresarial e também de organismos internacionais. E que a educação básica brasileira, ela se coloca à disposição deles para preparar os estudantes para sua futura condição de empregado ou de empreendedor. Isso se torna também mais problemático ainda, porque nós sabemos que o foco dessas reformas são a educação pública, porque os alunos da iniciativa privada, da educação privada, eles vão continuar tendo acesso aos saberes que foram historicamente produzidos, tendo acesso aos diferentes caminhos formativos que os alunos da escola pública não terão acesso. Portanto, isso irá aumentar as desigualdades educacionais no Brasil e, infelizmente, não irá sanar o problema, assim como o documento promete lá no início, na sua introdução. É isto, agradeço a oportunidade e até mais.